Muito bem, mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Mais uma noitezinha, Mas, mais uma caminhadinha com Jesus, né? Herança é o nome de uma música do Alan Filho, chama Herança. Já te deste conta de que és herdeiro? Já te deste conta da riqueza a te esperar? Mais do que a fortuna do mais rico homem, mais do que um nome de um rei em seu altar. Como ser, ó Deus, um herdeiro seu? Como ter em mãos a herança de viver? Como ser mais eu, se não sei quem sou? Se o mundo herdou, a pergunta a se fazer: como ser, ó Deus? E sempre me respondestes, apenas não quis notar que já era herdeiro seu, embora eu vivesse sem querer acreditar. Sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu, sempre tive em mãos a herança de viver. A verdade, então, nunca se escondeu. Hoje sou mais eu, porque sei que herdo o seu amor. E sempre me respondeste, apenas não quis notar, que já era herdeiro seu, embora eu vivesse sem querer acreditar. Sempre fui, ó Deus, um herdeiro seu, e sempre tive em mãos a herança de viver. A verdade, então, nunca se escondeu, e hoje sou mais eu, porque sei que herdo o seu amor. E nessa confiança que temos, Senhor, no teu amor, na sua companhia, com Jesus como sendo nosso maior exemplo, que demos início a mais um estudo do Evangelho de Mateus, que possamos, Senhor, ser fiéis herdeiros desse teu amor, que possamos fazer um trabalho de qualidade, com muito amor, com muito carinho, apesar das nossas dificuldades. Que Jesus nos abençoe e nos envolva todos os dias e horas. Graças a Deus. Vamos lá. Então, nós estamos, como sempre falamos, né? Estudando o Evangelho de Mateus à luz da doutrina espírita, baseado nos episódios do estudo do Mildinho Uberaba, do Luiz Elias. Estamos no capítulo 16, e nesse capítulo 16, o Luiz fala, né, que Jesus está tendo uma espécie do que a gente chama de uma DR, né, discutindo a relação com os discípulos. Ele está numa conversa, que é uma conversa, assim, amorosa, mas que é um assunto sério. E ele pergunta inicialmente para os discípulos: quem que o povo diz que eu sou? Não é? E os discípulos vão responder: que você é um profeta, que é João Batista, ou Elias, ou algum dos profetas do passado reencarnado. Então, ele vai falar, né, Luiz, como que essa percepção é subjetiva, e tudo que é subjetivo as pessoas têm, nós já falamos sobre isso, opiniões diferentes sobre Jesus. E o critério usado é a capacidade de servir. Qual que é o dom, qual que é o talento. Jesus não fica escolhendo o melhor ou o pior, né? Ele usa tudo que é possível dentro da compreensão de cada um. Alguns conseguem compreender mais, outros conseguem compreender menos, mas todos tarefeiros são bem-vindos ao trabalho. E aí Jesus está falando o quê? Que os discípulos vão ter que, quem é discípulo de Jesus, que já entendeu, que já compreendeu, e seja ele em qual nível que for, ele vai ter que lidar com essa diversidade de compreensão, que essa é a nossa grande dificuldade. Muitas vezes a pessoa compreende um pouco mais e ela se afasta daquele que ainda não compreende, ou que não acredita. Então, todo isso que o estudo vem mostrando isso, que todo mundo tem uma qualidade, um talento que dentro do trabalho pode ser aproveitado. Só que aí, em seguida, Jesus vai fazer uma pergunta mais precisa. Mas tá, o povo fala uma coisa, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? Né? E é diferente, Jesus não está falando assim, ó, quem você pensa, quem vocês pensam, quem vocês acham que eu sou, mas quem vocês estão demonstrando que eu sou, não só através do que vocês falam de mim, mas como vocês agem, como vocês, às vezes até como, não na hora só de falar, mas às vezes até na hora que não fala. Eu acho que que a gente falar de Jesus é fácil, né? Não tão fácil, mas é. Mas falar de Jesus sem falar, só de no calar, silêncio, né? no silêncio, né? No silêncio, às vezes uma reação sua, a pessoa te agride, fala alguma coisa e você não responder, você ficar em silêncio e sem. Mas não é só ficar em silêncio, né? O problema é ficar em silêncio sem se magoar. Porque às vezes você fica em silêncio, mas aquilo fica
remoendo. O Né? silêncio para nós, né, Rita, ainda é só a verbalização. Está ligado muito à verbalização. Agora, o silêncio com Jesus é justamente esse silêncio abrangendo todo, né? A questão de um pensamento sereno, tranquilo, porque às vezes a gente consegue silenciar não verbalizando as nossas ações, né? Mas e a mente? Como está a mente? Então, eu acho que o difícil para nós é justamente ter esse silêncio com Jesus. É quando você está naquele estado de plenitude mesmo, de estar com a mente tranquila em relação às coisas que acontecem à sua volta. E aí eu acho que nesse momento você consegue expandir em termos de vibração e atingir mais o outro. Mas aí tem que ter essa conjugação, né, de A mente gente, a gente tem que entender que, por exemplo, se alguém vem, existem vários estágios disso. Né? Por exemplo, a pessoa é uma pessoa explosiva. Aí alguém dá um soco nela, ela vai dar o soco também. Né, a reação instintiva. Ah, dou um soco. Aí vai indo ele fala assim, não, eu não posso dar o soco. Aí ele só fecha a mão, mas fecha. Quer dizer, ele ainda tem mas o teve vontade. instinto, mas teve a vontade. Depois vai ter aquele momento que talvez não feche mais, mas internamente a mente dele, entendeu? Ele segurou a mão. Ele nem fechar e não fechou, mas ainda tem. E aí tem um momento que eu acho que é mais difícil, que é que você dá aquela fachada de não fecha a mão e até às vezes mantém a coisa, mas por dentro aquilo ainda te incomoda. E isso às vezes faz mal. Esse período acho que é o mais difícil porque isso faz mal para você, né? Essa mágoa que fica ali, aí você fica remoendo aquilo, você não esquece. Enquanto você não faz só porque você entendeu e sentiu que é a coisa certa a ser feita, não é? É que é difícil, eu vejo isso, porque senão, enquanto isso, você. É que, nem que ele fala, né? Que o Haroldo fala que a gente é pregador de cartazes. Você faz a propaganda. E ele até fala no Zeca Pagodinho, né, naquela propaganda do Brombil, da C&A, porque o Zeca Pagodinho teve uma época que ele fez a propaganda de uma cerveja que não era uma cerveja, a melhor cerveja, né, era uma cerveja mais, uma marca mais, menos popular. E aí depois alguém descobriu que ele não bebia a tal da cerveja. Deu uma polêmica danada, entendeu? Aí ele pegou e rasgou o verbo mesmo, porque ele é meio doido, né? Ele falou, não, eu não bebo não, a cerveja de ruim. Quer dizer, ele fez a propaganda, mas ele não bebia cerveja. Você vê que hoje em dia não é proibido fazer propaganda de cigarro, né? Hoje em dia não se faz, mas antigamente era bonito. Então a gente já evoluiu. Então, se quiser, da mesma forma que o cigarro vicia, a bebida também, né? Então, por que que pode fazer propaganda de bebida alcoólica, mas não pode fazer do cigarro? É uma incoerência, porque são vícios, são dois vícios, e, é um, Já, já, e a já existe. bebida, né, é um vício bem que complica uma família inteira, né? O cigarro complica, às vezes, só a pessoa, mas não é tão assim terrível, né? Mas eu acho Mas já que tem melhorado também, né? Porque junto você pode anunciar o produto, mas você tem que dizer, o outro beba com lado, né? Beba com moderação, moderação. Agora, outro dia até vi, achei interessante, na própria tampinha, sabe? Aí tem hum, a mensagem também. Então, é aquele negócio, é um processo evolutivo em tudo, né? é Mas a verdade. gente tem que ter sempre a consciência de mostrar para os outros esse Deus que vive, né? Que está ali. Agora, como que a gente está demonstrando isso para as pessoas? Foi a conversa dele com os discípulos, né? Não é só falar, né? E é muito, eu tenho um dos livros dessa coleção Fonte Viva, que eu acho muito interessante, eu não consegui achar a leitura, eu não vou, é claro que na memória não reproduz, né? Mas que fala justamente assim, o quanto que às vezes a gente se colocar, ter uma fala numa posição de superioridade em relação ao outro, porque é fácil, né?
É. Você está com um amigo com problema, você analisa o problema, porque você está de fora, e às vezes, nossa, como é que não consegue resolver isso? Simples, né? Como é que não faz isso? Mas é a deficiência dele. Então, esse Deus viver em nós é a gente perder essa capacidade de se colocar em um patamar de superioridade e pensar assim: eu também já estagiei aí, posso ter avançado um pouco, mas em relação a Deus, eu ainda estou muito distante, a esse Deus vivo, para a gente tirar essa margem de superioridade que a gente às vezes carrega em relação às deficiências do outro. Porque quando eu vou me É o comparar, conhecimento e o sentimento, né? quando eu me comparo ao outro, eu estou sempre me sentindo superior. Mas eu tenho que ter essa vivência assim, de me comparar a Deus e ver o quanto que eu ainda estou distante, preciso avançar e preciso fazer esse Deus estar vivo em mim, com a mensagem que ele nos ensinou, né, através de Jesus. Que é o nosso versículo de hoje, né? Que, né, vamos ler o versículo? Versículo capítulo 16, versículo 16. Em resposta, Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, filho do Deus que vive. Né? Então, a expressão que nós vamos analisar é que Deus é esse? Um Deus que vive, né? Porque pelo que Pedro e é o Pedro que responde, né? O Aloysio comenta que imagem que eles estão fazendo, que Deus vive é esse, né? Jesus diz aos discípulos: Quem vê a mim vê ao Pai. Então, quem vê o discípulo tem que ver o Cristo. Ou seja, um é reflexo do outro. Então, em última, né, instância, quem estamos vendo ao observar Jesus e os discípulos é Deus. Então, se você é discípulo de Deus, alguém olhando em você tem que ver Cristo e através disso ver Deus. É uma sequência, né? Mas qual que é o rosto que ele fala, né? Qual que é o rosto de Deus? É aquele que reflete quais? As virtudes de Deus. É simples assim, né? Então, né, nós estamos refletindo há quanto tempo nessa passagem, na realidade, quem é Jesus. Então, a gente tem que ter essa percepção, né? A gente tem que E se ter. eu não consigo, né, que foi o estudo passado, e se eu não consigo, né, perceber Deus do jeito que Ele é, eu não vou conseguir representá-lo. Daí você vai inventar, inventar, né, Qualquer imagem. É uma personagem, né, personagem. qualquer imaginário do Cristo, menos esse Cristo real, que eu ainda não compreendi. E você vê o próprio Quando eu Pedro, né? fiquei imaginando como é que essa expressão que a Luísa explicou, né, que a gente vai o meu imaginário menos o Cristo real, aí eu ainda fiquei pensando assim, quanto que ele ainda é imaginário para a A gente. gente ainda precisa Ah, muito da você imagem. cria. Apesar da gente não ter essa, não, não, o espiritismo não tem imagem. Como é que não tem? Tem, porque a gente acaba tendo que ter algumas coisas materiais para se palpar, né? E aí acaba sendo, quando ele falava, Zeus, Afrodite, Poseidon, Apolo, eram deuses, né, cultuados. Então, enquanto existe uma idolatria, um Deus que é de carne e que vai morrer, tudo que é tocável, eu acho que eu fico pensando como uma pessoa, por exemplo, muito vaidosa, que cultua o próprio corpo, o ídolo dela é o seu próprio corpo. E aí faz aqui um monte de procedimentos né, vive em torno daquilo da vaidade. Então, o Deus dela é o quê? O próprio corpo que ela tenta desesperadamente preservar para que ele nunca envelheça, nunca acabe. É um apego que a gente tem que é muito perigoso, né? Então ele fala, se você cultua alguma coisa que pode ser tocada, que pode ser vista, abraçada, ouvida, é alguma coisa que apele, né, para os nossos sentidos, nos nossos cinco sentidos. Aí é uma idolatria. E como que a gente cria idolatrias, né?
E às vezes isso é tão sério, porque a gente, além de criar as idolatrias, eu alimento essa idolatria do outro também, na medida que, por exemplo, um astro de futebol, né, um personagem, um cantor, um ator, o tempo todo a gente faz isso com as pessoas, né? Então é Tá na moda muito. agora, né? Os seguidores, né? Seguido, É, você está seguindo, né? E aí tem os personagens, tem o style, né? Que é personal stylist, personal todos os tipos, né? Até em relação e à já casa, pensou né? a responsabilidade daquele que está tendo não sei quantos seguidores que idolatram, então tendo a si, né, como modelo, é muito sério, né? Ontem à noite eu estava até assistindo uma palestra sobre o estoicismo, e aí eu estive pensando, né? Você vê quanto tempo esses filósofos existiram. E parte da mensagem é realmente um entendimento assim, muito bonito mesmo, né? Como que as coisas têm que caminhar, né? Então não é uma proposta assim inútil que surgiu em determinada época. Aí eu fiquei pensando assim, o que que faz dividir o mundo, né? O mundo ser dividido em antes do Cristo e depois dele? Porque realmente ele foi o único que foi esse Deus vivo. Então, assim, em termos, não deixou nada escrito, Ele não ficou o só que filosofando, surgiu, né? o que Filosofar é bonito, surgiu né? disso, o que surgiu disso tudo foram transcrições da vida dele com o olhar do outro. Então, olha como é que a mensagem dele foi viva mesmo, porque é a mensagem do amor. E todos os outros tiveram grandes mensagens, mas não se tornaram vivos nesse sentido. As mensagens aí continuam, né, mas existem questionamentos ainda a respeito disso. E o Cristo não. O Cristo está lá, né? Exemplificando, exemplificou esse amor e se tornou tão vivo para nós até nossos tempos hoje. Então que ele fala, né, que Deus é vivo, ele não mora no apartamento, não está em cima de um palco, não parcela e financia em 12 vezes, você não vota nele. Que tem isso agora, né? Você vai, você começa a seguir o cara, daqui a pouco ele te oferece alguma coisa, algum curso, alguma coisa, para você parcelar em 12 vezes, né? E ele dá o exemplo, né, quando Moisés disse para Deus, né, vamos perguntar o seu nome, o que é que eu vou dizer? E aí ele diz para Moisés que para dizer eu sou. Mas na sou, né, tudo que concorrer para a felicidade de vocês, e de repente, se a felicidade de vocês depender de machucar um dedo, de ter alguma infelicidade, né, ou de um beijo de uma criança, isso também, quer dizer, tudo é Deus. É isso que a gente tem dificuldade de entender. Então, ele fala também que um grande rabino da Idade Média foi lá no texto original, em hebraico, e disse que a tradução estava errada, que não era eu sou, mas sim eu serei. O verbo está no futuro. O que quando se ele apresenta como aquele, ele se torna infinito, né? Eu sou é presente, eu serei, ele está sempre sendo, ele nunca acaba, sempre vai ecoar. É isso que a gente tem que ter uma ideia de que seja Deus. Eu gostei também quando que ele falou que é um Deus que eu enxergo melhor quando fecho os olhos. Olha que coisa profunda, né? Que eu ouço melhor quando eu faço silêncio. Então é justamente na tranquilidade, na serenidade da vida que eu vou ver e ouvir melhor. Aqui é a frase do Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos, né? E aí ele vai numa referência cruzada, né, 2 Coríntios 6,16. É Saulo, né, que era um grande mestre do rabinato, mas que não deixou de ser um doutor da lei porque virou cristão. Então, ao contrário, né, aquilo somou para ele. Então, tudo aqui, sabe, tem um capítulo 13 do 13 ou 14, eu não sei, do Jesus no Lar, que vai falar isso, que
um discípulo que queria, que era amante da verdade, vai subir a montanha da ciência. Então ele vai aprendendo, quando ele chega lá em cima, ele ganha uma coroa de luz, que é a do conhecimento. Só que aí ele tem que voltar no caminho, só que aí agora com a luz na cabeça, ele não perde a luz, volta e começa Só que quando ele desce, ele vai gozando de todo mundo que ele encontra no caminho. Que na realidade era ele, era o que ele, pelo que ele tinha passado, que foi trocando de roupa para subir, aquela coisa toda. E aí quando ele volta lá em cima, de novo, que ele vai e faz o caminho de novo, e acho que representa as nossas reencarnações. Cada vez que você tem que passar por várias situações para você sentir o outro, ver o que o outro está passando e que ele não enxerga do jeito que você enxergou. Porque quando ele sobe a primeira vez está escuro, mas a segunda vez, quando ele desce e sobe novamente, ele já tem a luz. E ele nunca perde essa luz, mas só quando ele for realmente entender o que o outro está passando e se enxergar no outro, porque ele também já esteve naquela situação, é que ele vai conseguir ir alçar voos maiores. Né? Então é isso que a gente tem que entender, para a gente poder entender quem que é esse Deus vivo. Né? Então, que ele E aí. aí a referência cruzada é a seguinte: que consenso há entre um templo de Deus e ídolos? Pois somos do Deus vivo, como Deus disse: habitarei neles e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, mostrando aí, né, o tempo vivo, né? E como se fosse assim um Deus morto, né? Ele só pode ter o quê? Um templo de pedra, que é uma coisa. Agora, o Deus vivo vai muito mais além disso, né? É aquilo que a expressão do Rabino lá que ele falou, né? Eu serei, quer dizer, não vai acabar nunca, ele vai ecoar. Agora, tudo que a gente cultua e que tende a desaparecer é morto. E até esses templos, né? Às vezes a gente apega tanto a tempo, mas tudo isso vai ser destruído com o tempo, com o tempo. Se a gente vê as grandes ruínas da humanidade, que foram idolatrias dos homens, mesmo em termos de templos, né, na história da humanidade, o que restou de tudo isso hoje? Né? Só ruína. Não, o Agora, próprio, o Deus vivo o está aí, próprio está com a templo lá de gente. Salomão foi duas vezes, né? Não foi só uma vez que ele foi derrubado, não foram duas, né? E até E hoje não aí, foi reconstruído, né? Só tem um muro lá da lamentação. a gente tem que ter muito cuidado com essa tradição, né, que a gente tem de quê? Do, do culto humano, né, que a gente traz, carrega. E é o que ele fala, né? Às vezes na casa espírita você fica discutindo por causa de uma mesa, de uma cadeira, de um lugar, de uma cor de tinta da parede, quando na realidade a coisa é muito mais ampla, né? Acho que já melhorou, né? Acho que já houve tempos piores em relação a isso. Mas eu ainda vejo hoje muita dificuldade, sabe? Quando a gente fala assim. É porque a ideia que eu acho que a grande ideia errada que a gente tem que ter, que tem ainda, é que você, por exemplo, quando você procura uma fé, o que que você quer? É ficar livre das questões. Então, qualquer solução fácil que alguém te apresente, você se agarra a ela. E o Deus vivo é justamente o contrário, é o Deus do sacrifício, da dificuldade. Porque através dessas experiências é que você vai se aproximando dele. E aí, quando a gente procura só a facilidade aí no meio do caminho, a gente se perde. Eu acho que a grande questão nossa ainda é essa. Você Todo ainda mundo ainda não. se acha um queridinho de Deus, que É, merece, que não merece sofrer, privilégio, mas por que que eu estou privilégio. sofrendo? Eu não mereço sofrer. Enquanto a gente ainda tiver essa visão pequena em relação, entender que o bem que eu quero para o meu filho é o bem que eu tenho que querer para todo mundo, aí a gente ainda está Aquela realmente história, né? longe. Quando você vai ao templo religioso, tem que perguntar, que buscais? Né?
mas também o que trazeis, né? Porque é uma troca. Hoje, né, a vida não é só você buscar espiritualidade ou buscar Jesus ou buscar alguma religião na hora que você está precisando. Que você está dando de si? Mas os espíritos também esperam que a gente. O que a gente mais ouve em reunião mediúnica é isso. Fomos lá, fizemos a nossa parte, mas ele também precisa fazer a dele. Então, é uma parceria, não é uma coisa de graça, né? Existe muita coisa, nós temos realmente a graça, né? O que significa a graça? Algo que você recebe sem ter nenhum merecimento. Tudo bem, existe. A própria vida é uma graça divina. Mas, o que você tem que fazer para estar de acordo com essa graça, para que você possa continuar merecendo essa graça? Então, hoje em dia não tem mais aquela história, né? O telefone toca de lá de cima? Sim, toca, mas alguém tem que atender, né? Então, tinha uma história que eles faziam, o telefone toca de lá para cá. Tá, mas e quem atende aqui? Faz o quê? Interage, né? Aí ele vai para a referência cruzada da Gênesis, capítulo 2, É a visão de a visão de Deus. Deus. Os nossos órgãos materiais não podem perceber as coisas de essência espiritual. Unicamente com a visão espiritual é que podemos ver os espíritos e as coisas do mundo imaterial. Somente a nossa alma, portanto, pode ter a percepção de Deus. Então a gente tem que entender que você tem que buscar Deus, né, muito além daquilo que você consegue estar enxergando em determinado momento. E ele fala uma É coisa com os interessante, olhos do né? espírito mesmo, É, né? que o vidente, a pessoa, o médium, o vidente, ele não vê o espírito. Ele vê o quê? O perispírito, né? É a expressão material Que o que, espírito o se que o espírito manifesta. usa para se manifestar, né? É a matéria, mas em estado vibratório diferente, mas que o médium tem essa capacidade, né? Então, a própria colônia espiritual é uma matéria quintessenciada, mas né? Aí ele fala, eu posso ver, achei interessante falar, eu posso ver o espírito desencarnado e ainda assim ser materialista. Posso nunca ter visto um espírito na vida e ter uma vida pautada em espiritualidade. Então é uma coisa assim mais sutil, né? É a forma como você vive, como você lida com as coisas, que vai dizer se sua espiritualidade não é uma coisa palpável também, né? É difícil até de entender, né? Não é o título, não é o poder nem o dinheiro. É Então, o culto das virtudes mesmo do espírito, né? Aí ele continuou, ó, sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. O que há é que as imperfeições daqueles espíritos são vapores que os impedem de vê-lo. Quando o nevoeiro se dissipar, vê-lo-ão resplandecer. Para isso, não lhes é preciso subir nem procurá-lo nas profundezas do infinito, desimpedida a visão espiritual das bélidas que os obscureciam, eles verão de todo lugar onde se acham, mesmo da terra, porque Deus está em toda parte. Essa passagem aqui eu adorei, né? Porque a gente fala assim, né? O que há, daqueles são os vapores, é como se a gente tivesse envolvido numa nuvem de vapor, né? Quanto mais a gente espiritualizar, não vai ser preciso grande esforço, não. É preciso mesmo, quando a gente é, desimpedir essa visão, né? A gente vai ver Deus em todo lugar, até mesmo de onde a gente está, porque Ele está em todo lugar e especialmente está em nós, né? e estamos mergulhados Então, nele, é, é é só uma interessante, questão né? de sintonia, né? Porque eu posso, eu fico pensando assim, no momento de muita raiva, de muita amargura, de muita dificuldade, a gente tem dois caminhos. Ou a gente se revolta, tentando, né, achando que a gente está infeliz naquilo, ou a gente serena,
o coração. E quando a gente serena o coração, ele se aproxima. A sintonia aí é imediata, porque essa tranquilidade surge. Mas quem que tem que fazer essa escolha para que lado eu vou pender somos nós. Então a escolha é sempre nossa, de nos aproximarmos ou nos afastarmos dele. E E aí, quanto mais você se exercita no sentido de aproximação, mais fácil vai ser você resistir a essa influência negativa do outro lado, porque a sua sintonia vai estar maior. É como um alimento, né? Se alimenta a sua alma do bem. Então, hoje, por exemplo, a gente com conhecimento espírita, você erra? É. Você faz coisa atrapalhada? Faz. Você tem momentos ruins? Tem. Mas quando isso acontece, já tem uma vozinha que te fala assim: ó, o caminho não é esse. Aí, quando você consegue ouvir e consegue ver em algum detalhe que a vida está te apresentando ali, a natureza, é uma criança que chegou e falou uma frase, é alguém que fala alguma coisa assim rapidamente, quando você consegue ter essa percepção, pronto, aí você sintoniza com o que é bem e com o que é belo. E hoje em dia está difícil, porque toda hora você encontra alguém que fala para você, ih, mas o mundo está muito difícil, as pessoas estão difíceis, eu não estou conseguindo conviver com ninguém, as pessoas estão pior, né? Aí, acho que foi o Tarcísio que falou na palestra outro dia, né? Tá todo mundo ruim, só você que tá bom? Será que é isso mesmo, né? Todo mundo, você vai se afastar porque você é o santo e o resto é tudo pecador, né? É essa atitude que você vai tomar. Então, não condiz, né? Porque realmente, o que no Haroldo fala, se tem alguma, se você está encarnada por alguma coisa, deu errado, né? Então a gente tem que, ele fala, né, que tudo está no, Deus está em tudo, até no verme. E ele se enxerga, né? Deus enxerga a pessoa que tem essa espiritualidade, como o Chico Xavier tinha, né? Ele dá o exemplo que o Chico, né, via beleza tanto na roseira quanto no pus daquele mendigo que O vinha Jorge. beijá-lo com todo o Jorge, né, e beijava ele. E, acho que tem uma história também do Francisco de Assis, né, que é um leproso, né, que ele abraça. Então as pessoas ficam pensando, meu Deus, como você pode fazer isso, né? Que coisa nojenta, né, que parece. Mas não, porque Deus está ali. Ele está ali no verme, como ele está em. Eles tiraram Deus, né, da percepção sensorial que a gente tem, né? Então, a larga de um corpo em decomposição está em tudo também, porque foi criado por ele. Então, É. eles têm esse olhar diferenciado, né? Se eu não percebo Deus assim, eu não entendo Jesus. Agora é difícil, tá? Porque A essa gente do tem essa Chico de ideia. beijar a mão do Jorge lá, a fígada do Jorge, eu fiquei pensando, nossa, ainda estou longe, ó, muito longe. Não, e aí os exemplos que ele vai dando mostram como a gente romanceia a vida, né? Porque aí você conta para a gente, e eu fico preocupada porque a gente, na hora que a gente vai contar parábola para as crianças, né? A gente foca na caridade. Você vai focar na caridade, por exemplo. Você vai contar a história do bom samaritano, né? Que ele foi lá. Mas aquela parte da ferida, né? Não que você pula, mas você não foca naquilo. Foca no fato. Mas foi fácil? O cara estava na beira da estrada, todo sujo, todo, né? Aí a história que ele fala da história da viúva. Que viúva era essa? A gente imagina que viúva, uma viúva bonitinha, arrumadinha, né? Não, né? As pessoas que chegavam na casa do caminho eram pessoas que tinham doença de pele, que tinha lepra, que a mulher não tinha dente na boca. Mas quando a gente vai imaginar, a gente imagina uma coisa bonitinha, o cenário, né? Mas é que nem ele fala, era Palestina, século I, não tinha desodorante, não tinha sabonete direito, as pessoas tomavam banho lá Meu Deus, a hora que ele fala da Muita água, doença sem, de não tinha cloro, não tinha álcool, era uma sujeira, imagina, por Cristo, um espírito como ele, né? Ter que viver tudo isso, né? viver tudo aquilo, olha que abnegação. A gente tem que Mas é entender que a porque, coisa. porque não tinha essa percepção sensorial, né?
Eu, então, que tenho dificuldade com cheiro, nossa, mãe, aí eu fico imaginando o quanto que eu ainda estou longe dessas questões, né? Aqui, ó, se eu estou com fome, a visão do prato me atrapalha a visão espiritual. Se eu estou com sede, a visão de um copo, né, com água me atrapalha a visão. Se eu estou carente, né, a visão da mulher nua me atrapalha a visão espiritual. Gente, como que é? Não, A a gente, gente quando tem a que. gente, essa questão da sexualidade, quando você vê uma mulher na rua, decotada, com calcinha, sei lá, tudo, qual que é a sua, é o seu olhar que está colocando maldade. Ela só está, às vezes, com calor, ou né, o que ela gosta, você não tem nada a ver com isso, né? E agora, né, ele vai na Revista Espírita, A Voz de Deus, que é uma página do Galileu. Aos que já creem na grande voz da natureza, eu direi: filhos da nova aliança, é a voz do Criador e conservador dos seres, que fala no tumulto das ondas, no ribondar do trovão, é a voz de Deus que fala no sopro do vento. Amigos, escutai ainda, escutai algumas vezes, escutai muito tempo, escutai sempre, e o Senhor vos receberá de braços abertos. Ó vós que escutaste sua voz potente aqui embaixo, vós já compreendereis melhor no outro mundo. Achei interessante quando ele começa, né? A voz que já crê na grande voz da natureza, é porque realmente a natureza, para nós, né, é um exemplo vivo da presença de Deus. A gente vai conhecendo Deus através das suas obras. Então, se a gente tem esse olhar, que a gente se aprofunde nele, porque cada vez mais a gente vai conseguir enxergar Deus. Se a gente É tiver interessante esse como olhar, esses né, textos tão antigos são tão fortes ainda, né, para atuais. nós, tão atuais e tão difíceis da gente ainda, pode até entender, mas como ainda é difícil da gente praticar, né? O texto é da revista, é outubro de 1863, né? É muito antigo, mas a gente ainda tem essa dificuldade de perceber, né? Porque é o que ele fala, a gente só vai conseguir. A gente tem esse medo, né? O medo é um sentimento que é normal, é uma das emoções primárias, porque ele vai mostrar o quê? O quanto você é vulnerável, né? Faz parte da lei, é o instinto de conservação, de preservação, mas é um reconhecimento que você não é Deus, que você é criado por ele e que você é vulnerável. Então a gente começa a perceber Deus Você como é isso. criatura, né? Quando você Enquanto é criatura. criatura, a vulnerabilidade existe E não na gente. importa, e não importa se você crê nele ou não, né? Tem a frase do Emmanuel, né, que ele fala, à beira de um leito de morte, um ateu exclama, meu Deus. Porque no fundo, acho que a gente tem sabe, né, o quanto é fraco, né? Na hora, aí ele dá o exemplo de Jesus no horto, né, suando sangue de angústia, né? Ele vai se apresentar para Deus e tem essa humildade, né? É como se ele estivesse pedindo colo para Deus ali. Não é um exemplo da fraqueza de Jesus, mas mostrando que quando, quando chega a hora a hora extrema, né? Eu achei bonito ele falar, né? Você caber no útero de Deus. É lindo, né? Mostrando a gente que a gente. Ali atrás a gente até esqueceu que ele citou o André Luiz, né? Que ele fala assim, que a questão quando o André Luiz fala, né? Que na realidade a gente está aqui na Terra precisando é de tratamento psíquico mesmo, né? Que o orbe planetário é o quê? É uma penitenciária, uma escola e um hospital. E na lista de Deus, as patologias são grandes. Só que a gente acabou entendendo errado quando o Evangelho fala na mortificação do corpo, que a gente entendeu como Um de flagelo, né? maneira, como um flagelo. Mas, na realidade, é esse apego aos sentidos que a gente tem. E quando se a gente conseguir desapegar dessa percepção sensorial, Deus vai se
é E a mais fácil própria uma ciência já coisa. estabeleceu que não são só 5 sentidos, né? Tem muito mais, né? Na realidade, são mais, mas só que a gente só usa 5, ou no máximo o sexto, que seria a mediunidade. Aí ele vai também para o livro Plantão de Respostas, capítulo 12, Deus, que é uma pergunta, né, que ele faz que já tem, até no livro dos Espíritos, mas uma abrangência maior, né? Como podemos compreender Deus? Kardec inicia uma série de perguntas aos espíritos, questionando sobre o que é Deus, e a ele é feita a seguinte afirmativa: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Questionando quando o homem compreenderia a divindade, responderam-lhe: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Então, essa aproximação de Deus, para nós, porque a relatividade existe na gente, né? Então, quanto mais a gente se elevar, quanto mais a gente Vai estar mais próximo, vai estar mais mas nunca próximo, alcança, porque alcance. né, a nossa perfectibilidade é relativa e a de E Deus é a de absoluta, Deus é né? absoluta, né? Mas que a gente precisa dessa proximidade não física, mas psíquica. É o que ele fala, que adianta você, vou morar lá em Uberaba para ficar perto do Chico, vou. A minha proximidade física com alguém, ou com alguém mais iluminado, não vai adiantar nada. Você tem que ter essa proximidade psíquica, que é mais Aí difícil. no livro Cura, capítulo 1, ele fala, o benfeitor fala o seguinte para a gente: se houve alguém na Terra com autoridade suficiente para definir o supremo criador do universo, esse alguém foi Jesus, que o representava sublime à frente da humanidade. Achei lindo isso, né? Entretanto, para desincumbir-se da divina missão de revelá-lo a nós outros, não se perde em cogitações de inteligência, de vez que a inteligência é fatalmente constrangida a renovar-se todos os dias. Nem presunção, nem retórica, nem violência, nem fantasia. É que somente através do amor realizado e vivido conseguiremos de alguma sorte sentir a grandeza do autor de nossos dias. E é ainda por essa razão que o próprio Jesus, convidado pelos discípulos a estabelecer uma norma de oração no campo da Boa Nova, ele que trazia das esferas resplandecentes a luz da eterna sabedoria, limitou-se à reverência e ao amor, ao respeito e à confiança, definindo Deus, a causa de toda a vida, como sendo nosso Pai. Bonita demais essa leitura, né? Aí eu gostei também quando o benfeitor fala assim, ó, que a inteligência é fatalmente constrangida a renovar-se todos os dias. Aí eu fico imaginando assim, que se a gente olhar para o mundo, ter esse olhar, né? Então você acha que você sabe muito, né? No minuto seguinte já tem alguém que sabe mais e já As existe coisas um que a gente conhecimento fazia novo. essa semana, meu filho está resfriado, a gente começou a tomar remédio, essas coisas, é uma gripe só. Mas aí você começa a pensar, o que que você fazia antigamente, né? Eu lembrei que assim, a minha tinha uma tia minha que pegava ela dava para a gente café forte, sem açúcar, com limão, para gripe, pegava um baita fazia um cotonete grande com um palito grande assim, né? Com coisa de churrasco, sei lá o quê, metia no iodo, botava na garganta, né? A gente tinha, eu tinha problema com a amígdala, né? Tanto é que antigamente se fazia cirurgia de amígdala. Eu não tenho as amígdalas. Quer dizer, a ciência era o que se entendia naquela época. E hoje em dia já se sabe que a amígdala é a proteção. Não pode tirar a amígdala, né? Mas a minha foi retirada. E de muitas pessoas. A cirurgia de amígdala era uma cirurgia comum na época. Então, quer dizer, a ciência nunca tem ponto final. Ela sempre tem um ponto e vírgula. A gente vai aprendendo ao longo das
do que acontece. Antigamente o que podia não pode mais. Mas a moral não, a moral ela é permanente, né? Ela, a moral do Cristo não muda. E aí ele fala, né? Que vocês olham o caminho e não estão vendo, que a gente não está vendo Deus. Mas eles queriam essa definição. Foi aonde Jesus falou: olha, o que mais próximo que você pode chegar disso? É o Pai Nosso. É o que a gente dá conta de entender, que Ele é um Pai. E que Deus, Jesus não é Deus, mas Ele é o que representa Deus. Muitas religiões falam que Deus, né? Quando ele diz assim, eu e o Pai somos um, é porque ele é o mais próximo de Deus, Nosso né? entendimento. É o nosso maior exemplo. Mas E não é. aí ele mesmo esclarece, né, essa confusão, porque ele fala, eu e o Pai É, somos um. Ele não fala, ele não se eu sou o coloca pai, como eu não sou o pai, eu né? sou o Pai, Eu e o né? pai, eu e o pai somos nós, estamos unidos, né? Mas não E somos a os gente dois. faz essa confusão em virtude de não estudar e procurar ter essa compreensão maior, né? Aqui no No livro. livro Fonte, Hum, pode, não, desculpa, faz você. pode ir. Vinha de Luz, 96, diversidade chama. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É do Paulo, né? Está em Corinto, lá em Corinto. Sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentidos. Distante da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. Tem uma frase bonita também que eu achei aqui, depois você fala o seu. É, é de um filósofo francês, Michel Serres. Se você tem um pão e eu tenho um euro, eu uso meu euro para comprar seu pão. No final da troca, eu terei o pão e você o euro. Parece um equilíbrio perfeito, não? A tem um euro, B tem um pão, depois A tem o pão, B tem o euro. É uma transação justa, mas meramente material. Agora imagine que você tem um soneto de Verlaine ou conhece o teorema de Pitágoras e eu não tenho nada. Se você me ensinar no final dessa troca, eu teria aprendido o soneto e o teorema, mas você ainda os terá também. Nesse caso, não há apenas o equilíbrio, mas crescimento. No primeiro, trocamos mercadorias. No segundo, compartilhamos conhecimento. E enquanto a mercadoria se consome, olha que bonito. Enquanto a mercadoria se consome, a cultura se expande infinitamente. Como é que é diferente, né? Como é que você Muito quer só diferente. trocar coisas materiais e na realidade, né? Mas é isso. Lê o seu aí. Vai, amém. Não, o meu é lá no livro Fonte Paz, é capítulo 21 que fala, o título é até no Natal a leitura. Olha, o Senhor nos conclama a tarefa do Evangelho, que o Evangelho nos assinala. Nos primeiros 3 séculos de cristianismo, os discípulos lhe ouviram a celeste revelação, levantaram-se e serviram, com sangue e sofrimento, aflição e lágrimas. Que nós outros estejamos agora dispostos a consagrar-lhe igualmente as nossas vidas, considerando o crédito moral que a atitude dele para conosco significa. Aprendamos, trabalhemos e sirvamos, até que um dia, qual aconteceu ao velho Simão da Boa Nova, possamos exclamar ante a presença divina: Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque em verdade meus olhos já viram a salvação. Achei essa Hum. página tão bonita, né? É porque aí E também não foi com os esclarecedora. olhos da matéria, mas foi com os olhos do espírito, Do né? espírito, né? Que não tem, né? Isso que a gente não tem condição de imaginar. Ele não tem órgão, ele não enxerga pela vista, ele não ouve pelo, É.
pelo ouvido não cheira, não tem o cheiro que a gente sente às vezes, né? Quando o médico sente algum cheiro, não é pelo nariz que ele vai sentir, né? Não vai ser pelo nariz, né? Ele vai terminar ali ele fala, né, que o Gilberto Gil não é um cientista, né, é um artista, e que na Terra hoje a arte consegue alcançar uma percepção melhor de Deus do que a ciência, que a arte que nós estamos no século do sentimento e que um grande artista vai trabalhar melhor o sentimento do que um cientista, né? E aí o Gilberto Gil vai fazer um show num lugar onde tem grandes cientistas, porque é na USP, né? É um show dele ao vivo na USP em 1973. E aí ele faz um discurso inicial lá. É bonito, né? Você lê aí? Um dia ainda vou me redimir por inteiro do pecado do intelectualismo. Se Deus quiser, não vou ter mais necessidade de falar nada, de ficar pensando em termos descontrários de tudo, para tentar explicar às pessoas que eu não sou perfeito, mas que o mundo também não é. E que eu não estou querendo ser o dono da verdade, que eu não estou querendo fazer sozinho uma obra que é de todos nós e de mais alguém, que é o tempo o verdadeiro grande alquimista, aquele que realmente transforma tudo. Um pequenino grande de areia é o que sou. Só que o grande de areia já conseguiu, sendo tão grande ou maior do que eu, ser bem pequenino e não precisar se mostrar, mas fica lá, um trabalho em silêncio. Lindo, né? Grãozinho de areia, trabalhinho em silêncio. É porque ele fala, né? E aí, A arte e a ciência estão buscando a mesma coisa que a compreensão maior de Deus, só que uma vai pelo lado da cognição e a outra da compreensão de Deus pelo compreensão sentimento. sentimento. E eu acho que nem uma coisa nem outra, são as duas. Você tem que ter os dois, né? A gente cansa de falar que são as duas asas, né? E aí a Ah, arte, o sentimento é que vai trazer essa compreensão após a ciência, né? Eu acho. É bonito quando e ele aí fala ele aquela música dele, né? Que se eu quiser é, falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir ao céu subir sem ao céu cordas para sem cordas segurar. para segurar. Aí ele fala, né? Tenho que apagar a luz. É linda essa música. Então é essa compreensão que a gente tem que, pelo menos, buscar entender um pouco mais a cada dia e ir caminhando, né? Que nem a gente vem caminhando com Jesus. Vamos lá encerrar, né? Eu vou encerrar com um poema do Cláudio Sinotti. Ontem à noite eu estava lendo também, aí achei, falei, achei interessante. Chama-se Enamore-se. Enamore-se das pessoas, dos amigos, dos amores, mas jamais te percas de ti. Enamore-se do tempo, dos momentos, dos anos, mas não te distancies de um propósito. Enamore-se dos bichos, da natureza, do ar, mas não te desconectes da tua essência. Enamore-se dos mistérios, saberes e das crenças, mas não te apartes do teu Deus interior. Enamore-se, celebre, cante e dance, mas jamais te permitas viver sem amar. E se achas que não tens e se achas que não tens um amor, seja um amor, enamore-se. Uma Bonito, né? semana de muita paz para todos Até nós. semana que vem, se Deus quiser.